Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor a todos. Venho aqui nessa manhã trazer o pão diário. Nessa manhã, o Pai veio de encontro ao meu coração de uma maneira diferente. Ele não colocou uma palavra no meu coração, mas sim um tema, né? E hoje eu venho falar um pouco, né, de uma maneira mais resumida, sobre que nós devemos ser fortes e corajosos. E eu vim trazer alguns trechos, né, alguns versículos, para que a gente não venha se esquecer desse mandamento que o Senhor nos dá. Então nós vamos começar em Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Nós temos também Deus nos lembrando em Josué 10:25, que diz assim: Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Em Efésios 6:10, que Deus diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Temos também em Deuteronômio 31:6, que diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é que vai convosco, não vos deixará, nem vos E vários outros versículos, mas que eu foquei em trazer estes, que já cumprem um papel de nos trazer essa lembrança de que nós devemos ser fortes e corajosos em Deus. E nesse momento, a gente pode estar passando por uma tentação, por uma opressão, analisando o nosso passado, a nossa vida, né, pecaminosa antes de conhecer a Cristo, os nossos fracassos, os nossos pecados, os nossos erros, né, tudo que a gente fez até hoje que desagradou a Deus. E várias coisas que podem nos causar desânimo, cansaço, mas é exatamente nessa hora que eu vou te dizer que não existe nada que não seja relevante para Deus, nada que Ele vá fazer pouco caso da nossa vida. Tudo sobre nós é importante para Ele, todos os nossos problemas. E não há nada que não toque no coração dEle, na nossa vida. E o nosso Senhor, Ele é Deus. E Ele está aqui, bem perto de nós, pronto a nos ajudar nos momentos de aflição, nos momentos que a gente precisar de ajuda, né? E na passagem que eu mencionei aqui, em Josué 1:9, que ele fala: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nessa passagem aqui, Deus está falando com um homem chamado Josué, né? E assim como ele falou com esse homem, com Josué, o Senhor deseja falar com a gente também, pois nós somos os filhos dele. E assim como o Senhor conhecia a história de Josué, Ele também conhece a nossa história. Ele sabe o que a gente sente, Ele sabe o que a gente almeja, o que a gente precisa, né, acima de qualquer coisa. E no Salmo 139, a Bíblia, né, as Escrituras, elas nos revelam que antes mesmo da gente sequer existir, antes mesmo da gente estar na barriga de nossas mães, Deus já conhecia os nossos dias, Ele já sabia como ia ser a nossa história, Ele sabe das batalhas que a gente iria enfrentar, mas Ele se mostra ali, ao nosso lado sempre. E aqui eu quero que a gente preste atenção em um detalhe, né? Que nesse versículo de Josué 1:9, o Senhor disse a Josué para ele ser forte e corajoso, mas não para ele ser corajoso e forte, né? Que o Senhor ele destacou a importância da, né? Que o Senhor ele destacou a importância da força, né? De que a força vem primeiro do que a coragem, porque uma pessoa ela precisa ter força para ser corajosa. E a força nesse caso não tem a ver com os nossos músculos, com a nossa mente, né? Com o nosso corpo físico e vários outros fatores, né?
E sim que quando a gente se rende a Deus, né, quando a gente se prostra a Ele estende as suas mãos poderosas para nos levantar, né? Ele que nos levanta. Nós não temos força o suficiente sozinhos para nos levantar, mas Deus vem com as suas mãos e nos levanta. Ou seja, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé de novo, né? A cada queda que nós temos. E por isso que é tão importante o momento da nossa vida que a gente precisa nos entregar inteiramente ao Senhor, né? E reconhecer que nós somos totalmente dependentes dEle, pois nós realmente somos, né? Não temos como negar. E todos nós precisamos também entender que a gente jamais vai estar sozinho, né? Pois o Senhor nos garante que, independente da situação, Ele vai estar ali do nosso lado. Ele garante isso na sua palavra, né? E quando Ele disse em Josué 1:9, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? E muitas vezes a gente acha que nós é que andamos com Deus, né? Nós é que andamos ao lado dele. Mas não, ele é quem anda ao nosso lado. Olha que privilégio que a gente tem, ter o Senhor como a nossa companhia, né? Estar ao lado dele, ele estar ao nosso lado. E o Senhor caminha conosco, ele está, né, ao nosso lado, nesse momento. E além de andar conosco, é Ele também quem nos capacita, né? Nós podemos estar nos sentindo fraco. E quando Ele disse em Josué 1:9, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? E muitas vezes a gente acha que nós é que andamos com Deus, né? Nós é que andamos ao lado dele. Mas não, ele é quem anda ao nosso lado. Olha que privilégio que a gente tem, ter o Senhor como a nossa companhia, né? Estar ao lado dele, ele estar ao nosso lado. E o Senhor caminha conosco, ele está, né, ao nosso lado, nesse momento. E além de andar conosco, é ele também quem nos capacita, né? Nós podemos estar nos sentindo fraco, triste, mas é exatamente nessa fraqueza, nessa tristeza, nesse sentimento que nos machuca, que nos angustia, que Ele revela o seu poder, né? Que Ele revela o seu amor perante a nossa vida. E é exatamente no momento em que a gente diz, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo. Ele diz, eu vou ser tudo na sua vida, para que você possa tudo em mim. Ele nos garante isso. E quando a gente diz, Senhor, eu não consigo, Ele diz, eu vou conseguir por meio de você, né? Ele nos estende a mão, Ele não nos abandona. Ele se mostra presente, mesmo que nós sejamos, né, seres humanos, cometemos pecados, Ele não desiste de nós. Ele nos dá essa força, Ele nos dá essa coragem que a gente precisa para enfrentar cada situação do nosso dia a dia. E como nós podemos ver, a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, ela não é uma limitação da vida do Senhor, mas é que a gente venha permitir que Ele viva a vida dele na nossa vida, né? Então, que nessa manhã, que nesse dia, a gente venha permitir ter o Senhor, ter a vida dele na nossa vida, que nós venhamos a nos render a Ele, para que Ele venha caminhar conosco, né? E para que a gente não venha esquecer que a gente não está sozinho nessa caminhada, de que Ele olha por você todos os dias, todos os instantes. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você precisa e Ele nos dá a força necessária. Ele estende a mão, Ele está disposto a nos ajudar sempre. Basta que nós mantemos uma vida em obediência, uma vida em comunhão com Ele. Creia nisso. Você não